É hora do Quiz Time. No Quiz Time, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. As perguntas são muito bem escolhidas. Elas são sobre Miami, Orlando, Disney. A ideia, então, é trazer assuntos que, de alguma maneira, impactem no planejamento, impactem na maneira que você curta a Flórida. Eu gosto de tentar trazer uma perspectiva. Às vezes tem coisas que você não sabia e você vai começar a olhar diferente, tá? E a ideia é essa, a ideia é fazer isso com vocês. Vamos para a primeira pergunta. Miami Metromover é um meio de transporte público que opera sobre um trilho suspenso com 3 linhas distintas que se conectam. Atende a região central da cidade, mas tem interconexões com outros sistemas públicos que atendem outras áreas. A pergunta do Quiz Time é a seguinte: qual o valor da passagem do Miami Metromover? Já está aparecendo gente respondendo e eu vou dar 30 segundos, mas já tem gente respondendo. Falhou aqui o stopwatch. Estão dizendo que tá fácil. A Karen disse assim: ixi, não sei. A Glau Cabral tá me dizendo 2,25? A Rosa Helena tá falando, pode variar de 1 a 2 dólares? A Rose tá me falando 2,25? O Cássio Schiaffo tá dizendo 2,25. O Rodrigo tá dizendo curti a trilha sonora. Mas na verdade, muita gente já começou lá de cima, inclusive o amigo Márcio dizendo que era fácil demais, e o primeiro que apareceu aqui, na verdade, o primeiro foi o Jarlan, tá? Depois veio o Alex. Gratuito! Exatamente, pessoal. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para quem não conhece, tá? O Metromover é um sistema de transporte que opera na região central de Miami, sobre trilhos suspensos. Ele tem esse ônibusinho. Ele, na verdade, já opera um tempinho, tá? E foi inaugurado em 1986 e expandido em 1994. Tem 21 estações em 3 loops, tá? O loop central, que é esse círculo central ali, que interage com as outras 2 linhas, e um loop que vai para o norte, o loop que vai até o Adrian Art Center e passa pelos museus, pelo Bayfront, pelo School Board, ou o loop que vai para o sul, que é o loop que serve a região da Brickell, tá? São 33 mil passageiros que passam diariamente e ele funciona normalmente entre 5 da manhã à meia-noite, todos os dias da semana, só que sextas e sábados o serviço vai até 2 da manhã. Quando existem alguns eventos especiais, eles inclusive podem mudar esses horários. Um trem a cada 30 minutos no looping central e a cada 5 minutos nos outros 2 loops. O Miami Metromover é um sistema público de transporte que é inteiramente gratuito. Segunda pergunta. A Walt Disney World tem uma área de aproximadamente 123 km², ou quase 30 mil acres, e em seu território encontramos 2 cidades. Pergunta: quais seriam os nomes dessas cidades? Então, quais seriam os nomes das 2 cidades? Voltando para a pergunta, quais seriam os nomes das 2 cidades que se encontram dentro do território da área da Walt Disney World? Quais são as 2 cidades que estão dentro da área da Walt Disney World? Cidades que estão dentro do perímetro da Walt Disney World.
acho que isso é importante vocês entenderem. A Walt Disney World engloba 2 cidades. Tem 2 cidades que estão dentro da Walt Disney World. O Sócrates acabou de me mostrar aqui, é Kissimmee e Lake Buena Vista. Mas isso só vai para Kissimmee, porque uma delas sim é Lake Buena Vista. Então, uma das cidades é Lake Buena Vista. Tá? A Roselena Gonçalves está falando Orlando e Kissimmee, então eu vou começar respondendo pelo que não é. Tá? Orlando não, nem Kissimmee. Orlando está no condado de Orange, e o condado de Orange, ele entra até uma parte da área da Disney, mas a Disney ela tem um distrito destacado, Reedy Creek District. Eles montaram isso entre 1965 e 1967 exatamente para controlar melhor algumas licenças. A operação do parque tem uma certa autonomia, não é uma autonomia total, tá? A Disney ela depende sim de muitas coisas do condado. Olha só, tem alguém que tomara que não tenha ido pro Google que falou certo. Bay Lake e Lake Buena Vista. O Alex falou Lake Buena Vista e Celebration. Celebration ela é destacada, ela não pertence nem a Reedy Creek. Ela foi construída pela Disney, mas ela é totalmente independente, tá? Deixa eu explicar porque é Bay Lake e o Márcio Barros acertou, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem afastada, toda a região, tá vendo? O que tá em vermelho é a região de Bay Lake e o que tá em azulzinho é a região de Lake Buena Vista. Mas a soma das duas coisas aqui, estão aqui bem pequenininho nesse quadro, é a área da Walt Disney World, e vocês veem em comparação com as outras como ela é importante. Vocês estão vendo lá em cima Orlando fica bem ao norte e Kissimmee fica ao sudeste. O que é legal ver é o seguinte, a cidade de Bay Lake é que na verdade é exatamente onde ficam a maior parte das atrações do Walt Disney World. O Magic Kingdom, o Epcot, o Animal Kingdom e o Disney Hollywood Studios, todos estão dentro da região de Bay Lake, como também está o Typhoon Lagoon. Boa parte dos resorts está dentro de Bay Lake. O que está em azul, o Bay Lake, ou seja, essa parte em vermelho, o que está em azul é exatamente a região de Lake Buena Vista, que de parque mesmo só tem um parque aquático que é o Typhoon Lagoon. E tem o Disney Springs, ok? Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Bay Lake, a cidade de Bay Lake foi criada em 1967, quando foi criada o distrito de Reedy Creek, tem 53 habitantes e mais ou menos divididos em 17 lares. Sim, eles têm habitantes lá. Abriga todos os parques, menos o Typhoon Lagoon e o Disney Springs. Todos os hotéis, menos o Saratoga Springs, o Old Key West e o Old Port Orleans, que estão dentro da cidade de Lake Buena Vista. E o prefeito é o Todd Watson, que é um funcionário Disney. Na verdade, já foi funcionário do Walt Disney World Imagineering, para vocês terem uma ideia. Qual é a cidade do Magic Kingdom? Tá? O Magic Kingdom está em Bay Lake, na cidade de Bay Lake. A mesma coisa para o Epcot, para o Disney Animal Kingdom e para o Disney Hollywood Studios. Aí tem toda a cidade. Lake Buena Vista, tá? Tem um dado importante. Se você escrever para Disney e receber alguma coisa da Disney, da Walt Disney World na Flórida, você vai ver que o endereço sempre de remessa deles é em Lake Buena Vista. Por quê? Existem prédios da Disney, com o Team Disney, que é um dos prédios principais da administração, que está ali do lado do Disney Springs. E por isso sendo Disney Springs, ele está dentro da cidade de Lake Buena Vista, que foi criada em 1967, tem 27 habitantes, mais ou menos 10 lares. Ela abriga o Typhoon Lagoon, o Disney Springs, e de hotéis e resorts ela abriga o Saratoga Springs, o Old Key West e os 2 Port Orleans. E ela tem uma prefeita, a Renee Raper, que é na verdade, uma funcionária de carreira do Reedy Creek District. Vamos então para a terceira pergunta? Miami e Tampa, já por muito tempo, tem uma acirrada disputa. Mas não é por conta de uma rixa esportiva, não. Ou algo parecido. É uma disputa para usar o título da capital de uma iguaria típica da gastronomia da Flórida. A pergunta seria, qual seria esse prato típico? Vamos lá!
seria o prato típico que Miami e Tampa disputam como sendo a capital desse prato. Key Lime Pie. A Márcia Seixas falou Lemon Pie. Tá. A Bárbara Petra está dizendo caranguejo. O Antônio Baltazar está falando funnel cake. A Silene falou caranguejo. É difícil, eu sei, tá? O Cássio Esquiavo está falando carne assada. Eu tô rindo aqui. O Sócrates, porque o Sócrates Cauê, Sócrates Cauê e a Adna estão falando jacaré ou alligator, né? Não é. O Márcio Barros falando lobster, lagosta, não é. Eu vou explicar, porque sim, já teve uma pessoa que acertou. O Paulo Andrade falou Cuban sandwich. E daí eu também tenho que fazer uma menção, meu querido amigo Jarlan, que aqui na frente, aqui em cima, deixa eu ver se eu falou sanduíche de porco. Quase, mas eu vou aceitar como certo, tá? É o Cuban sandwich. Imagine o seguinte, você vai pegar lascas de carne de porco, tá? Junto com queijo e presunto, carne de porco e presunto, isso, carne de porco, presunto, queijo derretido por cima, fatias bem finas de pickles, de pepino, né, de pickles, num pão cubano, que é um pão que lembra, é uma mistura de pão francês com ciabatta, tá? Ciabatta. E as duas cidades, Miami e Tampa, elas disputam o nome de capital do Cuban Sandwich. E eu estou destacando o Cuban Sandwich para vocês experimentarem, sim, mas eu estou destacando outra coisa também, que é, e vocês entenderem a diferença, as origens da influência cubana para nós aqui. E muita gente pensa em Cuba só em Miami, mas não, na verdade Cuba, ela teve ciclos migratórios para a Flórida em locais diferentes e de jeitos diferentes, isso é legal. Na verdade, a imigração cubana para a Flórida, ela teve dois grandes momentos. Entre 1850 e 1885, quando Cuba, na verdade, ainda era um território espanhol, ela teve alcances em Key West e depois de Tampa, porque Key West eles se estabeleceram, mas Tampa foi o lugar em que esse espanhol Vicente Martínez Ibor, uma indústria de charutos que pegava a mão de obra cubana, muito forte para atender os Estados Unidos. E depois, é claro, mais tarde, em 1959, com a Revolução Cubana, veio o exílio, né, de Cuba e da Revolução de Fidel, trouxe muita gente aqui para Miami. Então, o que é importante vocês entenderem é que a cultura cubana, ela vem em momentos diferentes. No momento de Cuba colonial espanhol, em Tampa é muito forte, e um pouco em Key West, mas Tampa é muito forte mesmo. E Miami é uma imigração cubana de exílio que veio quase 100 anos depois. E são momentos diferentes. E muita gente está me perguntando sobre aonde eu posso comer um Cuban Sandwich. Em Miami, tem um montão de lugar. Eu diria para vocês que tem um Cuban Sandwich bastante bom num lugar chamado... É o Palácio del Jugos, o Palácio dos Sucos, tá? Que é fantástico, é bem cubano o lugar. No Mago de las Fritas também tem um Cuban Sandwich muito bom. O Mago de las Fritas, ele tem um hambúrguer cubano, mas tem o sanduíche cubano. Mas eu vou dar uma dica, na verdade, de um Cuban Sandwich, um sanduíche cubano muito bom em Orlando, tá? Em Orlando você encontra um sanduíche cubano fantástico no Chef Art Smith Homecoming, dentro do Disney Springs. O Homecoming é um restaurante que eu destaquei aqui já várias vezes o frango frito dele, que é maravilhoso. Tem que experimentar o frango frito? Tem, mas ele tem um Cuban Sandwich também lá no Homecoming, que é maravilhoso. E eu queria só destacar por último, tá, e mostrar para vocês que existem, nessa história que eu queria mostrar da influência cubana, vale a pena sempre considerar Tampa, e Tampa tem um bairro chamado Ybor, que é o sobrenome do espanhol que trouxe a indústria de cigarros e de charutos para Tampa, que é um bairro muito lindo, colonial espanhol,
maravilhoso, tem restaurantes fantásticos lá. Lá você também pode experimentar um bom sanduíche cubano. E Miami, claro, tem a Little Havana, tem a Calle Ocho, que é bem famosa com seus murais, tudo. E que lá você vai ter essa opção. Vamos para a quarta? A pergunta é: o Epcot foi inaugurado no dia 1º de outubro de 1982. Por sinal, estamos caminhando para o aniversário de 39 anos do Epcot. Mas nem todos os países que estão agora no World Showcase estavam presentes na inauguração. Pergunta: quais foram os países que foram inaugurados mais tarde? Tem 2 países que não estavam presentes na inauguração. Eles foram inaugurados mais tarde. Quais seriam esses 2 países? Os 2 não são vizinhos nem no World Showcase e nem no mundo real. Cássio Esquiavo está dizendo Espanha, Japão. A Janete está me falando Japão. A Karen falou, puxa, não estudei essa apostila. O Renato Posca falando Japão. O Jalan está dizendo, já me lembro que já falou nisso, mas esqueci. Exatamente, Jalan. Na verdade, eu estou falando de usando algumas perguntas que eu já usei no quiz do nosso querido Ponto Orlando, tá? Teve gente aqui que acertou. Minha querida amiga Babi Peters está falando Noruega e Marrocos? E amigos, deixa eu explicar como foi essa história aí. Tá? E é isso mesmo. Na verdade, a Noruega e Marrocos e Noruega é a ordem certa. Primeiro, tá? Foi o Marrocos. O Marrocos foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1984. E a história do pavilhão do Marrocos é muito legal porque ela difere dos outros pavilhões no World Showcase. Difere num ponto importante. É o único pavilhão que teve o patrocínio direto de um governo ou de um kingdom, né, do reinado do país. Porque os outros pavilhões, na verdade, são patrocínios de empresas dos países de origem, não dos governos. E o rei Hassan enviou inclusive os artesãos para fazer os mosaicos, todos os mosaicos do pavilhão lindíssimo do Marrocos, e para aquele trabalho de esculpir os trabalhos em madeira lá. O pavilhão do Marrocos é fantástico. O pavilhão do Marrocos a gente gasta tempo lá. Vamos para o segundo pavilhão que veio mais tarde, tá? Que foi o pavilhão da Noruega. O rei Harald V participou via satélite dessa inauguração, o rei da Noruega. Tem uma coisa interessante sobre o pavilhão da Noruega, que originalmente era para ser um pavilhão nórdico, que iria combinar coisas da Dinamarca, da Noruega, da Suécia e da Finlândia. A ideia original era essa, mas que durante todas as discussões não houve... Dos países não houve uma vontade tão forte quanto a da Noruega, que acabou sozinha no projeto, e daí a distinção. Então o pavilhão vai ser norueguês. Quinta pergunta. Um dos motivos da Flórida ter tido uma chance de ser povoada, mesmo que mais tarde que outros estados americanos, foi a existência de um grande lago de água doce. Pergunta. Qual é o nome desse lago? Essa é difícil. Lago Ness. O Márcio Barros falando Bay Lake. Tá a Maria Eugênia. O Alex Perch me falou Osceola.
Na verdade, tá errado, tá? Mas eu vou explicar também o que seria Osceola e que tem relação a ver com o lago que eu tô falando. O Jarlan, meu querido amigo Jarlan, tá falando Everglades, que também teve mais alguém, quem aqui falou que era Everglades? A Raquel Viana Souza Baltazar lá de Florianópolis, que também a Fábio Fibeiredo de Florianópolis. Já apareceram vários nomes certos. Agora sim, ó, a galera aqui com todos os nomes. Vou começar a mostrar todo mundo que colocou o nome certo. Primeiro foi a Babi aqui. A Adna também, Okeechobee. Thaís Carraca também falando Lake Okeechobee. Não está aparecendo aqui a opção. O Eric, do meu querido amigo Eric, do Elma Disney, Lake Okeechobee. O Márcio está indo com a história do Lago Ness. A Helena também falando Okeechobee. O Sócrates falou Okeechobee. Deixa eu mostrar para vocês. É o Lake Okeechobee. E quem comentou foi o Alex, né? O Alex me falou lá em cima no Osceola. O Osceola, na verdade, foi um grande chefe indígena. E ele passava pelas regiões do Lake Okeechobee. Ele era um chefe indígena seminole. Politicamente, todas as tribos da Flórida se juntaram para dar surra de sarrafo em britânico, em espanhol, em americano. Eles brigaram, tiveram as guerras seminôlicas aqui, tá? O Lake Okeechobee é esse lago que fica no caminho entre a área central e Miami. Ele é o lago que nos fornece água doce aqui no sul da Flórida. Se não fosse esse lago, a gente não teria a possibilidade de ter um desenvolvimento que teve aqui no sul da Flórida ou em regiões como Naples, Fort Myers. E o Lake Okeechobee, ele tem 1.900 km², é um lago enorme. É o 8º lago de água doce dos Estados Unidos. Costuma ser chamado Florida Inland Sea, porque se você conseguir ir na borda dele, e eu vou explicar o que eu consegui, não é tão fácil, você não consegue ver o outro lado do lago, tá? Só que é um lago que é enorme, mas de uma profundidade média pequena. Ele não é tão fundo, ele tem perto de 3 metros de profundidade no máximo. E daí eu destaquei um negócio aí chamado Herbert Hoover Dike. O lago Okeechobee, no começo da década de 1900, foi mais ou menos em 1910, por conta de um furacão terrível que teve na Flórida, e que, sabe, inundou um montão de coisa. Eles criaram um sistema de diques que envolve praticamente quase 99% do lago está envolvido num dique, que protege da água salgada entrar no lago, protege de inundações do lago para fora, tá? E protege também toda a saúde e a qualidade da água do lago Okeechobee. Daí o Jarlan está me perguntando, é maior que o Everglades? Não, o Everglades é maior, mas só que existe uma diferença fundamental. O Everglades, na verdade, é um ecossistema. Ele é um pantanal, ele não é um lago, né? E o Everglades, ele na verdade, se eu vou pegar aqui o mapa, tá? Tem ali toda uma parte verde que está aparecendo, Big Cypress National Preserve. Isso basicamente é o Everglades até a ponta, tá? Então vamos para a última pergunta, a pergunta de número 6 do Quiz Time. Os parques da Disney são famosos pelos diferentes snacks que oferecem. De tudo que é oferecido, existe um determinado lanche que é o mais popular de todos. A pergunta é, qual seria esse lanche popular? Qual seria esse lanche popular? Uma dica, se você não sabe, então não faz mal. Escreve qual seria o seu snack favorito. Paulo Andreoli está falando Dole Whip. Não é o que mais vende, tá? Mas é um dos mais famosos, tá? É um dos mais famosos e eu entendo que pode ser um dos seus favoritos também. E o Jarlan falou do sorvete de abacaxi, que eu considero que é o Dole Whip, né? A Davis Venezes está me falando Funnel Cake. É muito gostoso, principalmente no Sleepy Hollow. A Babi Peters está falando, junto com a Thaís Carraca, a Fabi Fidelis, Karen Costa, pipoca. É a pipoca ou a popcorn? Tony Baltazar falando do Turkey Leg. Não é o Turkey Leg. Dá boa foto, é gostoso, mas não é.
Bom, a galera que teve um montão de gente aqui, tá? Karen Costa, Helena Jarrara, quem mais? O primeiro apareceu aqui. Não vale que foi o Selby. O Selby tá numa categoria fora de competição, tá? Mas tá certo. A Ana Cláudia, sorvete do Mickey da Rosa Helena, o Renato Posca falando sorvete do Mickey. A resposta certa é exatamente como o Selby, a Helena, a Ana Cláudia falaram, é o Mickey. O Mickey's Premium Ice Cream Bar. E só para vocês terem uma ideia, são consumidos anualmente algo em torno de 3 milhões somente na Walt Disney World. Mas é o snack mais popular em todos os parques Disney. E esse foi o Quiz Time. Espero que vocês tenham gostado.